entrou, o Marcelo que é aqui, viu gente, dos nossos cultos aqui, às quinta-feira e aos domingo à noite nós temos culto aqui no nosso projeto missionário, tá bom? Você aí que um dia quiser estar vindo aqui, adorar a Deus com a gente, tá convidado. Vamos lá. Ansiedade. Alguém quer falar aí? Gente, vocês acham que ansiedade é um tema, uma situação atual que começou agora? O pessoal fala assim, gente, a depressão, ô João, tudo bem? De Campo Mourão, Paraná. Beijo para você e para sua cidade, viu? Seja muito bem-vindo aqui, eu estou feliz porque vocês estão aqui. Gente, será que ansiedade é um tema de agora? Vocês acham que é um tema de agora? As pessoas falam, o mal do século, depressão, ansiedade. A gente esses dias falou sobre depressão, você que não assistiu, tá? Os outros temas, por favor, assista. Então, vamos direto ao assunto e eu vou deixar aqui... lá, muito bem, o Fernando participando. Realmente, gente, ansiedade não é atual, viu? Não é uma coisa de agora. Beijo para você, Nadine, Olga Campos entrando aí. Ansiedade, gente, não é um tema de agora. Nas minhas lives, como eu falei para vocês, eu estou usando como base, como referência, um livro que ele é científico. Shirley Daniel, boa noite para você, Minas Gerais aqui com a gente, beijo para Minas Gerais. Então, é um livro científico que é a Bíblia, que está na mão aí dos irmãos católicos, dos irmãos espíritas e dos irmãos evangélicos, né? Então, é um livro científico que o cientista tem aí comprovado a sua veracidade, né? E tem incomodado tantos acadêmicos, né? E tentam aí provar tantas coisas que não, querendo provar que não é real na Bíblia, mas não consegue porque a Bíblia é um livro científico. Então, há mais de 2000 anos atrás, o Paulo escreve assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. E o Cristo, Fernando, ele escreve pra gente também não andar ansioso. Se há mais de 2000 anos atrás, esses dois grandes mestres aí, falam pro pessoal, o aconselho, não ande ansioso, vocês acham que era uma coisa rara naquela época? Não, era comum. Agora, você não vai ver o Cristo falando assim, ó, não fique depressivo, não fique com pneumonia, você não vai ver o Cristo falando. Porque tem coisas que a gente não pode controlar, mas vai aqui uma notícia boa para vocês. Sabia que a ansiedade, ela não é uma doença, ela é um estado. Então a ansiedade, ela não é uma patologia. Como dias atrás eu falei aqui para vocês sobre a depressão e que ela é uma patologia, é uma enfermidade, é uma doença. A ansiedade, gente, não. A ansiedade, ela não é uma patologia, é um estado e, portanto, você pode controlá-lo, né? Olha que interessante, não é uma notícia boa? Saber que você pode controlar a ansiedade? Então, o Cristo, ele passa algumas técnicas, como controlar a ansiedade, e eu vou estar falando aqui sobre elas. E aí vem os cientistas recentemente e começam a falar, mas o Cristo já falou lá atrás, né? Passou essas técnicas, como controlar a ansiedade. Jesus já ensinou isso, não é fantástico? Pastor Eduardo Seba entrando aqui, né? Está nos assistindo aí, seja bem-vindo. Um beijo para o pastor Eduardo. Então, gente, ansiedade, ela não é uma patologia, tá? Ansiedade é um estado, e se é um estado, você pode controlar. O que leva uma pessoa a ser ansioso? Gente, eu não vou entrar aqui muito nas causas, né? Porque pra gente ser bem objetivo aqui. Uma pessoa, imagina uma criança que ela cresceu em um lar onde ela ficava apanhando do pai e da mãe, não sabia a hora que a mãe ia bater, não sabia a hora que o pai ia ficar insatisfeito. Vocês acham que essa pessoa é segura? Ou vocês acham que ela é ansiosa? Escreve aí embaixo.
Então, a ansiedade, via de regra, ela vem de situações vividas. Obrigado, eu gosto dos seus louvores, muito obrigado. Então, o ansioso, ele sofre por antecipação. Uma pessoa que é ansiosa, por exemplo, ele não vive no presente, tá? Então, a ansiedade, ela é excesso de futuro. Por exemplo, uma pessoa que foi trabalhar numa vaga onde ele queria muito, e ele não conseguiu, e além de não conseguir, aquilo foi traumático para ele. O que que vai acontecer? Quando ele tem a oportunidade de ter um novo emprego, ele vai entrar em crise, ele vai ficar em desespero, porque lá no passado não deu errado a porta de serviço que ele queria, então ele pensa que vai dar errado de novo, e ali ele já começa a entrar em ansiedade. Então, o ansioso é alguém que vive no futuro, certo? Se você começar a observar os seus pensamentos e os seus sentimentos, você consegue controlar a ansiedade. Vocês estão me entendendo aí direitinho? Tá dando, a internet minha tá dando alguns sinais aqui de lentidão, mas vai ficar gravado aqui. Se vocês tiver alguma dificuldade, depois pode voltar e ouvir. Então, a ansiedade, ela não é uma patologia, porém, ela pode levar uma pessoa a ter muito... Ô Eliseu, um beijo para Minas Gerais, beijo para Minas Gerais, olha lá, estamos aqui assistindo de Minas Gerais, muito obrigado, beijo para Minas Gerais, Eliseu e toda a família. Então, ela pode levar a pessoa a ter sintomas físicos, né? Como batimento cardíaco acelerado, como agitação, né? Pode fazer a pessoa sentir enjoo, tontura, náuseas, certo? Vê quanta coisa pode fazer a pessoa sentir queimação, né? Queimações até mesmo na perna, estômago. A pessoa pode sentir um monte de sintomas, mãos geladas, suar. Viu quanta coisa pode a pessoa ter sintoma? Ah lá, alguém está dizendo ali, eu tenho esse problema. Então fica aqui com a gente na live que você vai aprender como resolver isso daí, tá? Eu vou passar a técnica aqui para vocês, viu, gente? Muitas pessoas me procuram, eu atendo aqui no meu consultório, pessoas que vêm com questões de ansiedade. E tem alguns casos que estão tão avançado e já está tão acentuado que a pessoa vai parar direto, ia parar, né? Direto no hospital. Então vem para cá para ser resolvido aqui com a gente. E aí eu começo a conversar com a pessoa e em alguns casos a pessoa fala que tem medo. Medo do quê? Ah, porque com a minha morte, quando eu morrer... Ah, você está preocupado com a sua morte, com o dia que você morrer. O que que vai acontecer com fulaninho, com a fulaninha, com o cicraninho? Tá bom. Você, por favor, pode me dizer, eu falo para o paciente, o dia que você vai morrer? A pessoa de imediato, ela fica parada olhando para mim e fala, não, eu não sei o dia que eu vou morrer, não. Ah, você não sabe o dia que você vai morrer, mas você está preocupado com a sua morte? Olha, qual a sua idade? Eu parto sempre desse princípio. Ah, eu tenho 50 anos, por exemplo. Eu costumo dizer, a rainha da Inglaterra morreu com 96 anos reinando. Se você chegar aos 90, você tem ainda mais 40 anos para você viver. Será que não é muito difícil para você, não é pesado você viver 40 anos nesse estado aí? E se você for morrer daqui 20 anos, não é muita coisa você viver assim passando mal? Então a pessoa começa a raciocinar sobre os pensamentos, tá? Ninguém é ansioso vivendo no presente. Quando você vive o aqui e agora, você não fica ansioso. Então, Cristo fala, não fica ansioso com as coisas de amanhã, porque a ansiedade ela é excesso do futuro. Não fica ansioso com o dia de amanhã, viu? Por quê? Porque o ansioso, ele vive no futuro. Agora, quando a pessoa vem pro aqui e pro agora, que é a realidade dele, o que de fato ele está vivendo, a ansiedade começa a passar. Então, começa a criticar os seus pensamentos. Via de regra, o ansioso, ele tem imaginações. E sempre são imaginações que não favorecem ele.
E a nossa mente, ela não separa a ficção da realidade. A sua mente não sabe que você está pensando, sentindo, imaginando uma coisa da sua cabeça. Então, o seu corpo começa a reagir de acordo aos seus pensamentos. É aonde a pessoa soa, a pessoa tem agitação, a pessoa tem o batimento cardíaco acelerado, tá? E às vezes pensa que está com problema de coração e nada mais é do que só uma ansiedade que está acontecendo ali. O que fazer nessa hora? Primeira coisa que você deve fazer é respirar. Respira. Quando você respira lentamente, você começa a oxigenar o seu cérebro. Quando você começa a oxigenar o seu cérebro, você vai pensar melhor. Porque a pessoa, quando está ansiosa, ela tem meia respiração. Se você observar você tem meia respiração. Então, isso daqui, ó. Viu? Essa respiração vai oxigenar a sua mente. Depois o Cristo, o que ele fala? Passa uma técnica fantástica pra gente. Fala, olhai para os lírios do campo. Olhai para as aves do céu. Vocês sabem o que ele está fazendo ali? Ele está usando uma técnica que hoje os psicoterapeutas, a psicologia usa. Ele está dizendo, muda o foco. Se você tirar o foco do problema e levar a sua mente para uma coisa que te traz tranquilidade, a ansiedade ela vai embora. Então, mudança de foco. Tudo que você foca, expande. Se você começa a imaginar que você vai ter uma situação de assalto, de perigo amanhã, você começa a ficar ansioso. Mas esse assalto não está acontecendo. Então você tira a sua mente de lá, respira, oxigena a sua mente e pergunta, aonde eu estou agora? Aí você faz essa pergunta, começa a criticar. Aonde eu estou? Ah, tá. Então eu estou aqui em tal lugar. Olha ao seu redor, observa as cores, certo? Você vai estar tirando a sua mente do foco que você criou, porque é uma mentira, não existe. Outra técnica. Por que eu estou pensando isso? Quando você faz essa pergunta para você, por que eu estou pensando isso? Você aciona, tá? Uma região da sua mente aqui, ó, no córtex, chamado sábio. Dentro de você existe um sábio. E esse sábio, ele te dá a direção, ele fala o que fazer. Então, dentro de cada um de nós existe um sábio, tá? Viu que o Criador não abandona ninguém? Então, você vai acionar a parte, o sábio que existe na sua mente. Por que eu estou pensando isso? Não, mas por que eu... Morrer? Como assim? Que dia que eu vou morrer? Não, eu não sei o dia que eu vou morrer, não. A Deus pertence. Assalto que é assalto. Não estou sendo assaltado, não. Isso não é verdade, não. Eu estou aqui, falo o lugar onde você está, as cores ao seu redor. Uma coisa também, que às vezes a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, eu sou chamado, ou de repente está passando mal em algum lugar e eu preciso ajudar a pessoa. Eu falo, começa a respirar, fecha os seus olhos, coloca a sua mão em cima do seu coração, tá? E agora você vai para um lugar onde você gosta de estar. Gosta da praia? Eu gosto da praia. Então imagina você lá na praia e começa a fazer a terapia. E de repente a frequência cerebral começa a baixar, tá? Não que a pessoa chegando aqui no meu consultório, eu não passo medicação. A pessoa chega tendo crises, né? Então em alguns casos ela nem sai daqui sem a medicação. Ela já sai com a medicação, né? Alguns casos... Eu falo, vamos comigo na farmácia e você precisa sair com a medicação para você começar hoje. A pessoa olha para mim e fala, eu nem posso te liberar sem medicação. Lógico, são medicações dentro da minha área, mas alguns momentos eu tenho aqui, outras vezes eu já mando o recado, né, para a farmácia preparar. Então a pessoa vai ser medicada. Porém, a ansiedade é algo que você pode controlar sim, observando os seus pensamentos, observando o seu sentimento. Outra coisa, ela dá sintomas como falta de ar, né? A pessoa às vezes está zonzo, ai, sentiu um negócio assim, quase caiu uma tontura.
Isso é preocupação em excesso. Preocupação em excesso faz você fazer isso. Ah, é muita preocupação? Sim, isso aí é preocupação. Muita preocupação leva você a esse estado. Não se cobre muito, não fica cobrando de você. Se você se cobra muito, né, você acaba tendo problemas de ansiedade. Então, como eu sempre falo aqui para vocês, pega leve ao seu respeito. Então, o Cristo fala, não fique ansioso, porque a ansiedade é algo que você pode controlar. Então, a ansiedade, ela também leva a pessoas a ter comportamentos que ela não percebe, viu, gente? Ela não sabe o que ela está fazendo. Por exemplo, balançar o corpo, balançar as pernas, fazer gestos apaziguadores. É muito fácil assim detectar uma pessoa, né, quando ela está tendo ansiedade. Às vezes, quando mede a pressão, que eu olho a pressão da pessoa, eu já percebo que aquela pressão ali descompensada provém da ansiedade. Então, a ansiedade também ela descompensa, né? Muitas das vezes a pressão da pessoa. Eu olho o batimento cardíaco, você é ansioso? Ou às vezes eu posso ouvir, né, pelo aparelho o batimento cardíaco da pessoa. Você é ansiosa? Sou. Falei, então. Comece a partir de agora a praticar a respiração, e como eu estou aqui longe de vocês, então eu não posso aqui dar receita, não posso fazer esse tipo de coisa, porque receita eu tenho que analisar, né, avaliar o paciente, ver o tipo, o grau de ansiedade para dar uma medicação. Mas eu vou dar uma dica aqui que essa não tem problema. Gente, vocês não tem aquele chá de capim-cidreira, aquele que corta a mão, que tem um cheiro muito gostoso? E sempre tem na casa dos vizinhos, né? Eu já peguei bastante na casa do vizinho. Aquele chá é o rei dos chás. Os cientistas não encontraram cafeína nele, tá? Então ele não é só um calmante, ele atua como antidepressivo também. E para tirar uma pessoa do estresse, ele é fantástico. Então você que é muito ansioso, pega o chazinho de capim-cidreira, pode pegar no mercado, pode pegar na casa do vizinho, às vezes no seu quintal aí, ferve ele. Só aquela essência ali, quando começa, né, subir aquele cheiro, ele já é ali aromoterapia, né? Já vai te ajudando a acalmar, baixar a frequência sua cerebral. E depois você toma de manhã, toma à tarde, toma à noite, tá bom? Que isso vai te ajudar, vai tirar o estresse. Então esse daqui eu posso passar aqui. Receita eu preciso avaliar a pessoa, tá bom? Em alguns casos a gente pega pessoas, né, que às vezes tem a boca travando, bruxismo, né? E muitas vezes isso daí, gente, é deficiência química, deficiência de mineral. Isso aí a gente corrige também. Mas, todavia, entretanto, o meu objetivo aqui é ter esse bate-papo com vocês aqui rápido, né? Falando sobre a ansiedade e passando algumas dicas. Então, não ande ansioso, porque o ansioso, uma característica também é viver dividido. A pessoa que é ansiosa, ela fica dividida. Ela nem vive o presente, nem aonde ela está, e também não vive lá, na imaginação, porque não dá para viver onde a gente fica se imaginando, né? Não dá para viver lá. Então, a pessoa ela fica dividido. Toda vez que você fica dividido entre uma coisa e outra, você acaba gerando ansiedade. Então, é bom que nesse momento você faça o quê? Respira e faz a pergunta: onde eu estou? E escolha viver uma coisa só. Não dá para viver um monte de coisa no mesmo tempo. Então, a pessoa que quer viver um monte de coisa ao mesmo tempo, então não. Ela não vai ter tranquilidade, ela vai começar a ter ansiedade, né? O que pode aí chegar no caso, igual esses dias veio um caso aqui para mim, de uma pessoa que ela teve uma crise tão forte de ansiedade, gente, que ela foi parar no hospital e os médicos trataram como um infarto, porque teve todo o comportamento de um infarto, tá? Só vieram descobrir que não era infarto depois dos exames. Né? Depois que fizeram vários exames pós aquela crise, olha para vocês verem que como é sério esse assunto. A ansiedade foi tão alta nele, o nível de estresse foi tão alto que o corpo copiou todo o comportamento do infarto.
né? Então é uma coisa assim que pode afetar muito. A pessoa às vezes acha que está morrendo. Eu já atendi gente, né, que achava que estava tendo um infarto, estava morrendo, e quando eu medi a pressão, o batimento cardíaco, olhei para a pessoa e falei, o que realmente você está sentindo? Aí a pessoa falou, o que estava sentindo? Eu falei, não, você está tendo uma crise de ansiedade, né? Então, tá aí essas dicas para vocês, tá bom? Uma coisa que vai te ajudar também a controlar a ansiedade, faça suas preces, suas orações. Sabia que falar com um ser que você acredita, com Deus, né? Falar com Deus, falar com a divindade, né? Então isso aí acalma, porque você vai colocar para fora. Às vezes a pessoa fica guardando as coisas dentro dele. Gente, olha, eu atendi uma pessoa num evento que eu estava esses dias, e a pessoa chegou até ter náuseas, vômito, tudo, e me acordaram, corre ali porque tem uma pessoa passando mal, será que você pode ajudar? Tá bom, vamos pra lá, né? Aí, graças a Deus, né, tinha uma enfermeira do meu lado, a enfermeira sempre salva a pele da gente, né? No evento que eu tava, tinha 2 enfermeiras ajudando, foi ótimo, maravilhoso. Um beijo aqui pros enfermeiros que fazem um trabalho maravilhoso, fantástico, né? E graças a Deus, nesses eventos, eles me ajudam muito, né? Que aí eu faço a parte clínica, mas eles que fazem todo o trabalho ali, é uma benção os enfermeiros. E ela falou pra mim, quer que eu vá, doutor? Eu falei, vá. Já leva aqui o equipamento, vai medindo, vê PA, batimento cardíaco, vê para mim a glicemia também. Ela correu na frente, né? Quando eu cheguei lá, ela já tinha feito tudo. E a pessoa praticamente, ela precisou ser ajudada. Quando olhei pressão, batimento cardíaco, glicemia, eu disse para ela, você é ansiosa? Ela fez assim, tipo, nem sei. Não sabe, porque tem gente que ele não sabe que ele é ansioso, viu, gente? Eu já fiz esse teste várias vezes. A gente faz no objetivo de ajudar, nunca para criticar. A pessoa, quando ela está ansiosa, ela faz gestos que ela não percebe, tá? Fica no automático. Como eu disse, balançar a perna. E às vezes eu ali conversando, a pessoa tem 15 minutos, 20 minutos balançando a perna, ou movendo o corpo para frente, para trás, ou fazendo gestos apaziguador. E eu falo para a pessoa, quantas vezes já fiz isso, né? Você é ansiosa? Não, eu não sou. Ah, não é? Não. Aí eu faço assim, tá. A pessoa, quando ela tá ansiosa, ela faz isso daqui, repita o gesto que ela vem fazendo há 15, 20 minutos. E ela fala para mim, já várias vezes, eu não faço isso. Ah, você não faz? Não, eu não faço. Eu não tenho esse costume, eu não faço isso. Tem 15 minutos, 20 minutos que eu tô vendo a pessoa repetindo a mesma coisa e ela falando para mim que não faz. Percebe? Que acaba sendo uma coisa, a pessoa acaba desenvolvendo certas coisas, fazendo gestos que ela não percebe. E aí alguém gritou do lado, ela é a paz em pessoa. Eu disse aparentemente sim. Porque muitas das vezes as pessoas confundem, né? Se a pessoa calma com quem está quieto. Às vezes a pessoa está quieta, olhando para você assim, ó, quietinha, mas a boca está travando, está travada ali a boca da pessoa e ela está olhando para você. Ela está quieta, mas ela não está bem. Ela está nervosa, né? E a boca ali é o para-raio do corpo. Né? Toda pessoa que fala eu sofro de bruxismo, já apontou para o emocional, né? Problema no estômago, já foi lá para o emocional. Pode saber que são pessoas ansiosas. Então, às vezes a pessoa tá ali quietinha assim, ó, ela tá parada, mas tá como uma bomba, tá como uma pilha para explodir, né? Então, não é sempre que a pessoa tá calminho, que ele não tá no nível de estresse elevado, não é porque ela tá quietinha olhando para você que ela não tá como uma pilha, uma bomba para explodir, né? E eu tive que informar, falou, olha, procura ajuda, porque... E aí depois me contaram que ela já passou por situações difíceis, mas as pessoas ali acreditavam que não era ansiedade, né? Essa pessoa que gritou que ela era paz em pessoa falou assim, olha...
eu não acredito que ela tem isso não. Eu falei, você não acredita? Não, não acredito. Porque convive com a pessoa, né? A pessoa tá ali paradinha, então acha que é muito calminha. Eu falei, o que que é então? O que que aconteceu com ela aqui? Olha, eu não sei, né? Que eu não posso saber, mas eu acho que não é isso que a senhora falou não. Eu falei, o que que é que aconteceu? E ela disse, eu acho que é o funcionamento do organismo dela. Olha, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, né, na hora. O funcionamento do organismo, não, gente, não é funcionamento do organismo. Funcionamento do organismo é você respirar e o seu corpo extrair do ar o oxigênio. Funcionamento do seu organismo é você se alimentar e o seu corpo fazer toda a digestão, tá? Absorver os nutrientes e eliminar sem a sua participação, sem você ter que se esforçar para isso. Então, o funcionamento do organismo é você respirar, é o seu rim, é filtrar o seu sangue. Não, crise de ansiedade não é funcionamento do organismo não, tá? É algo que precisa ser corrigido, tá? Você faça a princípio aí todas as dicas que eu tô dizendo, volta, assista essa live, tá bom? Assista essa live e caso precise, procure um profissional, porque infelizmente é muito triste pessoas viver tendo crise de ansiedade e toma medicações, né? E muitas das vezes a pessoa se automedica em casa. Não faça isso. Ou você segue as instruções. Se dá certo com você, belezinha. Se não dá, faça tudo o que eu falei e ainda procure um profissional. Para ressignificar, procure um psicólogo, procure um profissional, pode ser homeopata, viu gente? O homeopata ajuda muito, viu? Um fitoterapeuta ou alguém como eu que é da medicina ortomolecular, que vai ajudar você, vai passar uma medicação aí que vai te ajudar. Tá? Eu atuo todas essas áreas, como homeopatia, fitoterapia, medicina ortomolecular, são áreas que eu atuo. Né? Porém, se essas dicas que eu estou passando aqui, que via de regra elas ajudam muito, mas de acordo com a crise que a pessoa se encontrar, de acordo com a crise que ela se encontrar, ela precisa de uma medicação, tá bom? Então, se precisar de uma medicação, procure sim um profissional e seja tratado. Né? Se você tiver convênio, procure um psicólogo lá do convênio, passe pelo psicólogo, faça terapia, sim, cuida da sua saúde. E para finalizar aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que Jesus Cristo teve crise de ansiedade? Alguém quer se arriscar? Escreve aí para mim. Eu falei da depressão, hein? Deu o exemplo de Cristo. Será que Cristo, o mesmo Cristo que falou assim pra gente, não andeis ansiosos por coisa alguma, será que o Cristo teve crise de ansiedade? Amém. Deus abençoe você também. Depois volta, assista de novo. Pega todas as dicas, viu que eu dei? Gente, quando Cristo tá lá no Getsemane, eu vou falar de Cristo aqui para já ir finalizando. Ele teve uma crise de ansiedade. Não é que Cristo vivia ansioso, não. Não é isso que eu estou falando aqui. Cristo, ele não vivia ansioso. Porém, lá no Getsemane, né, Jesus, ele teve uma crise de ansiedade. Das mais fortes, das mais severas, das piores. Por quê? Uma que eu posso provar clinicamente, tá? Eu fiz a avaliação, né, clínica de Cristo no Getsemane e foi tão forte, gente, que eu, como profissional, eu tive que parar e dar um tempo. De tão forte que foi ali analisando o Cristo, observando ele ali no Getsemane. Se Jesus não tivesse passado por uma crise de ansiedade, gente, ele não compreenderia o ansioso. Se você pode olhar para uma pessoa e dizer, Jesus te entende em todas as áreas da sua vida, se Jesus não tivesse nunca passado por uma crise de ansiedade, não que ele não vivia ansioso, mas se ele nunca tivesse passado, ele não poderia entender você. Mas Cristo foi tentado em tudo. Então Cristo teve sim ali no Getsemane. E a Bíblia fala que ele começa a ter comportamento como suar. A pessoa, quando ela está tendo uma crise de ansiedade, ela começa a suar bastante, tá? É muito comum suar as mãos, suar o rosto, o cabelo grudar assim. Tem gente que sua do cabelo grudar, a roupa gruda no corpo, tá? No momento da crise de ansiedade. Outra coisa que a Bíblia fala é que o Cristo, ele começa a repetir muitas vezes
ele faz aquela oração: ô Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas a Bíblia diz, se você pegar em várias versões, ele começa a repetir essa oração. Ele fica falando, isso, muito bem, ele suou sangue. Qualquer dia eu falo sobre isso daí, viu? Eu fiz análise disso daí. Só que eu não vou entrar nessa área agora para não... a crise de ansiedade, já que você escreveu aí, Eliseu, que Cristo suou sangue, foi tão forte que rompe, tá, gente? Aqui, ó, os vasinhos sanguíneos. Aquilo foi uma hemorragia que ele teve, tá? E como ele estava suando, os vasos sanguíneos, ele se rompe, né? E mistura com o suor e começa a sair ali o seu suor como gotas de sangue. De tão forte que foi a crise de ansiedade que ele teve. Em outro trecho da Bíblia, fala também que ele cai no Getsemane sobre o seu corpo ali, com o rosto em terra. Fala do peso, da dor, sabe? Do desespero que ele sente. Então ele cai. Aquilo foi pesado demais para ele. E a Bíblia fala que ele repete palavras no Getsemane. Onde a pessoa está muito ansiosa, ela soa. Ela tem esse certo desequilíbrio no corpo. Ela repete muitas palavras. É como o outro não pudesse ouvir ela, ela não fosse atendida. Ela às vezes repete porque ela precisa ouvir aquilo para se acalmar. Tá bom? Então o Cristo, ele teve ali no Getsemane. Embora Cristo não vivia ansioso, ele teve essa crise ali no Getsemane. Qualquer dia eu posso voltar aqui e fazer uma análise clínico de Cristo ali no Getsemane. E vai mexer muito com a alma de vocês, porque quando eu vi ali o Cristo, eu falei: Deus, me desculpa, mas eu não merecia isso. Eu não aguentei. Eu tive que parar ali aquele análise e dar um tempo, né? Então, eu quero dizer para vocês, se o Cristo passou por ansiedade, eu e você não vamos passar, queridos? Eu e você não vamos passar, né? Se o Cristo teve uma crise de ansiedade tão forte a ponto dos vasos sanguíneos romperem, será que a gente não vai passar por ansiedade? Então, você vai fazer tudo o que eu falei nessa live. A respiração, a mão direita no coração, pode bem assim no coração, respira, muda o foco, como Cristo fala, olha para os lírios do campo, muda o seu foco. E ali no grego, essa palavra, quando ele fala, olha para os lírios do campo, gente, não está falando daqui apenas, não está falando olhar na mente. Por isso que quando às vezes a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, eu falo, fecha os olhos, respira, tá tudo bem aqui e agora, tem que trazer a pessoa para o presente. E depois eu falo, o que você gosta? Qual é o lugar que você imagina? Ah, eu gosto da praia, então vamos para a praia. Imagina você na praia agora. Tá na praia? Respira. Olha, sinta você na praia, o ar batendo no seu rosto e a ansiedade a frequência cerebral vai baixando. Viu? Porque ela mudou o foco. Tudo que você foca expande. Tudo que você foca cresce. Então você tira o olho do futuro, lá no futuro, e traz para aqui agora, onde eu estou. O que eu vejo aqui ao meu redor? Vai fazer isso, né? Então, porque as pessoas quando chegam aqui, sim, eu passo medicação para ansiedade, sim. Mas muitos casos não precisa de medicações. Eu tenho feito um teste com os pacientes meus que chegam aqui, em alguns casos já sai com a medicação aqui mesmo. Eu arrumo a medicação e dou, mas eu mando usar, eu oriento, pega esse chá de capim-cidreira, esse que corta a mão, faz o chá e começa a tomar. Gente, de um dia para o outro, a pessoa está calma e serena. Então, não é caro, eu não vou passar receita aqui, porque eu não posso passar receita assim, eu tenho que analisar para mim, né, fazer uma indicação terapêutica. Porém, o chá de capim-cidreira, gente, ele é o rei dos chás. Para ansiedade não tem igual, abaixa a frequência cerebral, acalma a pessoa e é um antidepressivo fantástico, tá bom? Faça tudo isso aqui, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode mandar aqui agora que eu já vou responder. Faça tudo isso daí, tá? Que eu creio que vai ser o suficiente. Mas caso precise, procure um profissional, procure um psicólogo, procure um psicoterapeuta, procure alguém que possa medicar algo para você, seja natural, da fitoterapia, homeopatia ou dentro da medicina ortomolecular. Amém? Mais alguém aí quer fazer uma pergunta?
Que Deus abençoe a vida de vocês, viu, gente? A oração é tudo, com certeza. Qualquer dia eu falo aqui, viu, gente? Sobre a oração, a Bíblia e a ciência. Eu tenho uma série fantástica, a Bíblia e a ciência. E eu vou falar para vocês por que a oração é curadora, tá bom? Então, tá ansioso? Começa a falar, porque quando você cala, certo? Você guarda, o corpo adoece. Quando você coloca para fora, o corpo sara. Isso é científico, tá bom? Então, oração é tudo. Orar, falar com Deus, pôr para fora. Um detalhe aqui, viu? Se você tiver com raiva, fala para Deus que você está com raiva. A oração, para ter efeito, né? Que ela tem efeito terapêutico, você tem que falar a verdade, não pode mentir, tá? Não pode estar com raiva e falar, ai, obrigado, Senhor, gratidão, pode falar tudo isso, mas diga, eu estou com raiva do tal fulaninho, eu estou sentindo isso em relação, minha vontade é fazer isso, seja sincero, fala na oração o verdadeiro sentimento, o que você realmente está sentindo, o que você está pensando em relação àquilo. Tá bom? Coloca para fora. E você colocando para Jesus, ele não vai te criticar, né? Às vezes, se você fala para um amigo, ele acaba te julgando. Se vem numa terapia aqui comigo, aqui não tem julgamento, você pode falar o que quiser, não tem problema. Mas, às vezes, vai falar para um amigo, você acaba sendo criticado. Mas se você fala para Jesus, Jesus não vai criticar você. Coloca tudo para fora lá na oração. Outro detalhe para concluir aqui, gente, leia a Bíblia. Tá bom? Esse livro científico, fantástico, faz bem para a saúde, faz bem para a nossa mente, desenvolve a inteligência, melhora o cérebro da gente. A oração deixa a gente mais inteligente, viu? Estou ouvindo... Oh, muito bem! Olha lá, estou ouvindo oração com o missionário Davi Miranda, estou ficando mais calmo. Continua, tá bom? Vai te ajudar. Gente, um beijo, fica na paz. Eu não quero que a live fique muito grande, tá bom? Mas compartilhem, tá bom? Compartilhe essa live, não fica só com esse conhecimento para você, não. Ajudou você? Você vai poder ajudar outras pessoas? Compartilhe aí no seu perfil para poder ajudar mais pessoas, porque infelizmente a ansiedade tem assolado milhares e milhares de pessoas. Vamos ajudá-las? Que Deus abençoe. E a minha oração é para que haja paz no seu coração. Tá? Como haja paz sobre Jerusalém, que haja paz sobre a minha e a tua vida. Viva o momento e seja feliz. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês também. Gratidão. Fica na paz. Até a próxima. E compartilhe essa live. Deus abençoe.